bem, Vanessa? Tudo bem? É, hoje Tudo estamos aqui, jóia. hoje estamos aqui reunidas com a doutora Vanessa Velasco. Doutora Vanessa Velasco veio participar hoje, né, de forma virtual, né, Vanessa? Nós estamos recebendo a professora Vanessa aqui no Pois Núcleo de é. Atendimento ao Idoso da Universidade Católica de Petrópolis. E professora Vanessa, hoje, vou apresentá-la para vocês, que é mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, procuradora do município de Petrópolis, professora também na Universidade Católica de Petrópolis e professora convidada da UERJ no curso de especialização em gestão de direito à saúde. Ela vem hoje aqui esclarecer dúvidas, porque os idosos que são assistidos pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso, da UCP, têm uma demanda específica em relação à medicação, fornecimento de medicação. Então, nós somos muito procurados no núcleo lá da universidade, né, de atendimento ao idoso, no sentido de que eles precisam de medicação, mas nós sabemos e eles sabem que o fornecimento gratuito é um direito constitucional corroborado pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Mas como funciona essa questão operacional, certo? E aí hoje, então, a professora Vanessa vem aqui esclarecer todas as dúvidas, né? Vanessa, você pode dizer para a gente, então, como é que funciona essa questão? Todo idoso pode retirar a medicação gratuitamente? Seria qualquer medicação? Esse idoso tem necessariamente que ser um idoso carente de recursos financeiros, né? Como é que funciona? Aonde ele retira? O que ele precisa levar? Explica para a gente, Vanessa. Olá. Bom, professora Flávia, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui e espero que eu possa contribuir um pouquinho, né? Esclarecer algumas dúvidas para facilitar o acesso, né, ao medicamento, que é um tipo de serviço público prestado aí. Os medicamentos, quando a gente fala de acesso a medicamentos, a gente fala inicialmente de medicamentos essenciais, né? O que seriam esses medicamentos essenciais? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, são aqueles medicamentos que satisfazem as necessidades prioritárias, né, da população. No caso aqui de Petrópolis, quais são as necessidades prioritárias da população como um todo, né? E aí se faz um estudo, né, através de critérios de segurança, de conveniência, de qualidade do medicamento, né, a fim de deixar acessível, então, para as pessoas. Bem, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema de saúde público e suplementar, né? Nós temos previsão na nossa Constituição, né? E temos também uma lei orgânica que regulamenta todo esse processo e traz, então, os princípios que norteiam, que nos garantem, que nos dão esse direito, né? Esse acesso universal, ou seja, garantir a todos, né, um serviço igualitário, né? Então, quando a gente fala todos, a gente fala todos, todos nós, independentemente da situação financeira, raça, cor. O Sistema Único de Saúde, ele foi idealizado para atender a todos, não é à toa que ele se chama universal, né? Então, quando a gente fala disso, automaticamente a gente está incluindo, especialmente medicamentos. Existe uma política nacional de medicamentos que foi publicada. E esse documento tem exatamente o objetivo de garantir a qualidade no fornecimento, no uso até racional, né, desses medicamentos. Ter um controle, não deixar faltar, né, e ter um controle no acesso
desses medicamentos. Essa é toda a ideia, né? Vamos ver como funciona na prática. Bom, muitos estudos sobre o tema, após a Constituição, após a lei orgânica, né? Muitos estudos foram feitos para se chegar a uma relação que se chama Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa relação, como o próprio nome diz, é nacional. Então, são médicos, enfermeiros que fazem gestores que fazem um estudo para se chegar aos medicamentos essenciais à população brasileira de forma nacional, né? Quais são esses medicamentos? Então, quem tiver curiosidade, basta no próprio Google fazer uma pesquisa, a gente tem lá disponibilizado a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, né? Em que constantemente essa relação tem que vir a ser atualizada, né? Porque isso decorre das demandas, né? Se aumenta o número de demandas relacionado a um tipo de medicamento, necessariamente esse medicamento tem que entrar nessa relação de medicamento. Então, além dessa relação nacional, já que nós estamos em Petrópolis, eu tenho que falar para vocês que existe uma relação municipal, é a chamada REMUME. A relação municipal, ela é elaborada não só para atender as necessidades que estão previstas na relação nacional, mas também para atender as necessidades específicas dos munícipes, dos moradores de Petrópolis. Então, existe um corpo técnico, né, que faz um estudo para verificar quais são as demandas de Petrópolis. Qual é a procura maior em Petrópolis? Às vezes, pode ser que não tenha o medicamento na relação nacional, né? Mas a demanda, a procura é muito grande por esse medicamento no município de Petrópolis, por alguma razão. Então, esse medicamento ele pode ser incluído na relação municipal de medicamentos essenciais. E uma vez esse medicamento inserido na relação municipal, ele tem que estar disponível nas farmácias para disponibilizar para o cidadão, né? Então, essas relações, tanto a relação nacional quanto a relação municipal, é uma lista, quando eu falo relação, é uma listinha, né? Uma lista bem grande até de medicamentos, né? E Vanessa, então, só um minuto, quando você diz medicação essencial, a gente pode considerar a medicação de uso contínuo, porque no caso especificamente dos nossos idosos, eles, na verdade, eles precisam utilizar uma medicação de forma contínua. Então, esses essenciais, a gente pode considerar essa medicação de uso contínuo, correto? E quando você Exatamente. diz, né, a gente tem, vamos exemplificar então, para aqueles que estão nos ouvindo no momento, né? Quando você diz assim, aqui em Petrópolis, por exemplo, eu posso ter uma determinada patologia e que necessite ser ministrada uma determinada medicação, e essa medicação não constar dessa listagem nacional, correto? Né? E correto. Aí, então, seria feito esse estudo para a gente verificar, né? Pode ser que eu tenha, por exemplo, um número expressivo de hipertensos aqui no município de Petrópolis, né? Inclusive, você tem notícia, Vanessa, para dizer qual é a medicação essencial mais procurada aqui no município de Petrópolis? Sim, quando eu falo exatamente isso, Flávia. Quando a gente fala dos medicamentos essenciais, são esses medicamentos básicos de uso contínuo, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, aqui há uma demanda muito grande, inclusive está dentro do programa municipal, né, de Petrópolis, medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, rinite, saúde mental, alimentação e nutrição, né?
são medicamentos que de demandas corriqueiras, né? Do dia a dia mesmo do munícipe, né? Então, a nossa lista, né, de medicamentos, quando a gente fala, sim, é do medicamento de uso contínuo, né? E que tem que estar lá disponível para o cidadão. E aí, esse fornecimento de medicamentos, como que ele funciona, né? Ele depende de um pedido específico do paciente, né? Então, como que acontece, né? Esse pedido, como que o medicamento chega até o paciente, como que o paciente chega até o medicamento, né? Essa lista, essa relação, ela acaba se tornando um instrumento de uso para todos aqueles que atuam na área da saúde, né? Então, a relação tanto nacional dos medicamentos de uso contínuo, sim, quanto a relação municipal, daqui, especificamente de Petrópolis. Essas duas relações, elas têm que andar coladinhas com o médico, que vai atender, sim, pelo SUS, para aquele que vai distribuir, os gerentes dos hospitais, diretores e todos os profissionais que atuam nessa rede de saúde. Por quê? Porque, sem dúvida, se todos esses profissionais estiverem por dentro, cientes dos medicamentos, isso vai facilitar, sem dúvida, o atendimento ao cidadão. Né? Porque, de repente, o que vai acontecer, e é muito comum às vezes, sabe, Flávia, o médico prescrever um medicamento que não consta na lista. Certo. Mas existe um outro medicamento que vai produzir o mesmo efeito, certo, né? A mesma eficácia, né? A mesma eficácia para o mesmo tratamento que consta na lista. Né? E aí fica naquela situação, às vezes o processo administrativo lá fica parado. Por quê? Porque fica nessa situação, mas o médico prescreveu esse. Poxa, mas nós temos esse disponível que dá o mesmo resultado, a eficácia é a mesma. Lê na bula, são as mesmas substâncias, né? Sim. Então, assim, por isso que eu digo que tem que ter aí uma sintonia entre todos os prestadores de serviços da saúde, e aí inclui diretor de hospital, inclui enfermeiro, inclui médico, inclui os assistentes lá do núcleo de farmácia, né? Todos, para que tenham ciência, de fato, dos medicamentos que nós podemos trabalhar, né? Isso, sem dúvida, já vai facilitar o atendimento ao idoso, né, que chega lá necessitando daquele medicamento. Então, a primeira observação minha é essa, que eu sempre bato nessa tecla quando a gente conversa sobre isso. Tem que ter sintonia e tem que estar todo mundo atualizado, né? Importante, muito importante. É muito importante. Bom, passada... Diga. Não, e aí, passada essa questão, quer dizer, o médico... você consultou, passou pela consulta, ele entendeu que você precisa, ele receita, né, indica, né, aquela medicação tem que ser ministrada, e aí o que esse idoso faz? Ele sai com aquela receita, ele procura qualquer farmácia, como é que funciona, Vanessa? Isso. Então, o idoso foi ao Sistema Único de Saúde, né? Foi atendido por um profissional e necessita de fazer uso de algum medicamento, né, para o tratamento da sua patologia. O que ele deve fazer, né? Bom, como nós vimos, há uma lista de medicamentos ofertados pelo SUS. Na própria cartilha dessas relações, tem lá todas as instruções, não só para nós cidadãos, mas para quem trabalha com isso. E aí o paciente, ele é orientado, ele deve ser orientado, inclusive pelo médico, né, a ir a uma das farmácias existentes no município de Petrópolis.
quais são essas farmácias e o que o idoso precisa levar para não perder viagem, né? Sim. Então, nós temos 4 farmácias aqui em Petrópolis para atender ao idoso e ao cidadão como um todo, né? Nós temos a farmácia ambulatorial do centro, que é o centro de saúde. Ok. Nós temos a farmácia ambulatorial de Correias. Uhum. Nós temos o Polo Centro, que é lá na rua Epitácio Pessoa, número 56, é o Polo Centro. E nós temos o Polo Correias, o Polo de Correias também, que fica na rua Vigário Correia, número 66. Certo. Então, são 4. Mas, na verdade, só uma dúvida aqui. Aquele que necessita da medicação, ele pode buscar em qualquer um dos polos que você acabou de colocar, né? São 4, então não está vinculada à questão do endereço residencial do idoso. É claro que fica muito mais prático se você reside em Nogueira, Correias e Itaipava, você vai buscar num polo de Correias, mas ele pode buscar a medicação em qualquer um dos polos que estaria disponível para esse cidadão, para esse idoso, não é isso? Exatamente. Aí você para está... facilitar o acesso mesmo. Certo. E aí, então, doutora Vanessa, ele chega com a receita em um desses polos, apresenta essa receita, mas ele precisa, me parece, a senhora ia colocar de levar um documento pessoal, qual seria os documentos necessários? Isso. O que o idoso ele tem que sair de casa com qual documentação, né? Além da prescrição médica atualizada, né? Sugestão, já foi atendido, vá à farmácia, né? Passou de 30 dias, pode ser que crie algum problema, a depender do medicamento, né? Então, tem que ser uma prescrição atualizada. E mais o que o idoso tem que levar? Sua identidade, RG, CPF, o cartãozinho do SUS. Sim. Não tem o cartão do SUS, tem que fazer o cartãozinho do SUS. A própria farmácia, o próprio Sistema Único de Saúde, onde o idoso tenha sido atendido, eles vão poder instruir a como fazer, né, esse cartãozinho. Tem que levar, tá? Que é o seu cadastro. Então, RG, CPF, cartão SUS, um comprovante de residência para dizer que é morador de Petrópolis, né? É cidadão, né? Mora em Petrópolis. E lá, se não houver já um formulário desse paciente, ele vai preencher um formulário específico. Conforme o quê? Conforme as orientações dessa lista que eu falei para vocês, que é a relação municipal dos medicamentos essenciais, né? Então, nós temos uma preenchida pelo médico, pode ser que o médico tenha já preenchido com a prescrição médica, a receita médica, e vai também apresentar, então, a sua documentação, suas documentações básicas, RG, CPF e um comprovante de residência. Bom, com essa solicitação em mãos, o que o atendente da farmácia vai fazer? Vai verificar a disponibilidade desse medicamento. Mas não é para já estar disponível esses medicamentos que estão lá na lista da relação? Já não é para estar disponível, já ter lá na farmácia? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quando a gente pensa na teoria, né, num sistema universal, como nós falamos, de garantir o direito à saúde, sem dúvida nenhuma, esses medicamentos, em tese, deveriam já estar disponíveis lá. Mas acontece que nós vivemos num Brasil em que os recursos são escassos.
O que eu estou querendo dizer com isso? A gente, o município, depende de repasses, né? Toda essa divisão que a gente faz aí de medicamentos, como eu falei para vocês, que existe uma relação nacional, existe uma relação municipal, não vou me aprofundar ao tema, porque nem vem ao caso para não confundir a cabecinha de vocês, mas só simplificando, o município depende de repasses. O que é isso? O município depende do dinheiro que a União passa, que o Estado passa. Cada um tem a sua contribuição aí, para quê? Para o município estar preparado para arcar com as demandas de medicamentos. Não só de medicamentos, né? Mas aqui é o caso que a gente está falando. Então, pode ser que você chegue na farmácia e, infelizmente, não encontre. O que vai acontecer? Vou entrar com uma ação judicial, então, contra o município. Não necessariamente. O que vai acontecer? A sua solicitação vai ser encaminhada para o núcleo de assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde, para quê? Para providenciar imediatamente o medicamento. Essa é a regra. É para ter? Sim. A gente espera que tenha disponível lá, mas pode ser que não tenha. E aí o que o atendente vai fazer? Vai fazer a solicitação e combinar, lógico, com o idoso, olha, por favor, retorne tal dia, para que o senhor possa retirar aqui no mesmo local o teu medicamento. Uhum. Agora, Vanessa, me ocorreu aqui que, nesse caso, é a forma que ele deve proceder, né? Se ele chegou na farmácia e não tem a medicação disponível. Mas vamos imaginar que o médico, ele receitou, né? Ministrou que aquele idoso ele precisa tomar uma medicação que não consta na lista. Porque, como você mencionou a questão do requerimento, né? E se essa medicação é uma medicação necessária para o caso daquele idoso, né? Aquele paciente, mas não consta nessa relação de medicação do município. Mesmo assim, ele tem direito a essa medicação? Como ele deve proceder? Ele faz esse requerimento na farmácia, procura a Secretaria de Saúde? O que você nos informa a respeito dessa, quando, nesse caso específico, quando tiver a medicação estiver fora da listagem? Bom, então, isso é um tema muito discutido ainda judicialmente, né? Porque o que acontece? Como eu falei, os municípios, eles por questão até da escassez mesmo, né, financeira, o município não tem condições de arcar com medicamentos, por exemplo, de alto custo, né? Nós já temos decisões dos órgãos superiores afirmando que é de competência da União arcar com medicamentos de alto custo. Ainda não estou falando daqueles que não têm registro, né? Mas vamos dizer esses de alto custo. Tá bem, sou idoso, o médico me prescreveu um medicamento de alto custo, que vem a ser alto custo, né? Isso depende muito do município. Uhum. Mas, bom, não tem disponível na farmácia esse medicamento, eu vou ter que solicitar. O primeiro atendimento vai ser na farmácia, o idoso vai se direcionar até a farmácia com essa solicitação médica, com os seus documentos. A farmácia vai abrir uma solicitação como se fosse um processo administrativo e vai encaminhar, então, para o núcleo de assistência farmacêutica. O que é um núcleo de assistência farmacêutica? É um setor da Secretaria de Saúde responsável pela assistência farmacêutica do município. Ele está subordinado a uma superintendência, né, em que faz a seleção, faz a programação, faz a solicitação de aquisição do medicamento, o controle de estoque, né, a distribuição. Então, veja, o primeiro passo é se direcionar realmente a um desses 4 polos de atendimento, dessas farmácias, né?
E então, ali o atendente vai poder explicar para o idoso, olha, trata-se de um medicamento de alto custo, nós vamos ter que encaminhar para o núcleo de assistência farmacêutica para dar seguimento. Isso vira um processo administrativo, passa, de repente, pelo jurídico para avaliar se tem previsão legal ou não, né? E acaba dificultando um pouco, sem dúvida, atrasando o tratamento do idoso, né? Mas, Não é esse o... professora Vanessa, eu acho importante até que a gente explique essa informação, né? Como funciona essa questão operacional. Ela é assim de muita valia a gente prestar esse esclarecimento, porque veja bem, se essa medicação não consta da listagem, obviamente que quando ele faz esse requerimento, como a senhora estava explicando agora, essa medicação ela vai ser providenciada. E isso tem um lapso temporal, né? Entre o idoso procurar a farmácia, ele faz o requerimento é encaminhado, como a senhora explicou agora, né? Para, seria um núcleo, né? Um núcleo de assistência farmacêutica. Isso, que vai cuidar, então, né, de verificar se realmente essa medicação não consta e vão providenciar a aquisição daquela medicação. Então, assim, existe um período para que isso aconteça. Então, essa questão operacional. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, na verdade, faz parte do processo. Né? Então, se essa medicação não consta da listagem, vocês já sabem que existe esse percurso, esse caminho, né? Então, você vai fazer esse requerimento, que é um requerimento administrativo, e vai aguardar, não é isso, doutora Vanessa? Correto? Exatamente, exatamente. A administração pública, tudo que ela faz, ela tem que obedecer a uma burocracia, não tem jeito, né? O gestor público só pode fazer aquilo que está autorizado por lei, né? Então, assim, se não temos uma autorização ainda de fornecimento daquele medicamento específico, nós vamos ter que existe esse procedimento, né, em que vai haver a solicitação e passar por um procedimento até a aquisição do medicamento, né, a autorização, verificar aquilo, voltando a falar da questão da escassez dos recursos financeiros, né, o município sozinho, ele não consegue arcar com todo o custo da saúde pública. Por isso que existe a divisão de recursos, por isso que o município recebe da União e recebe do Estado. Só que dependendo do medicamento, a União só vai cobrir, ou seja, só vai pagar aquele medicamento se houver a solicitação. Então, essa solicitação vem de você, idoso, que vai necessitar daquele medicamento de alto custo, vai através da farmácia, a farmácia vai informar o núcleo de assistência farmacêutica, que vai virar um processinho administrativo, e esse processinho administrativo vai seguir um trâmite para a autorização. Para quê? Para que o município tenha o repasse desse medicamento e possa arcar com esse medicamento de alto custo. Né? Do mesmo jeito, agora complementando, quando você, professora Flávia, disse a respeito daqueles medicamentos que não têm previsão na Anvisa, foi isso? Não, antes a gente disse dos que não tem, não constam da lista do município, né? E aí você esclareceu como seria essa questão. Até só para a gente fechar, e aí você pode explicar essa questão dos que não constam, né, na Anvisa, né? A gente tem que ficar atento também que quando o médico ministra, né, a medicação, a gente precisa verificar e o município precisa saber, para fazer a aquisição, a compra daquela medicação, por quanto tempo você vai tomar a medicação, né? Quantas miligramas, né, daquela determinada medicação. Então, tudo isso vai ser avaliado
e aí essa medicação vai ser comprada e vai ser entregue para este idoso, no caso aqui, né? Já que a gente está trabalhando, como a própria professora Vanessa explicou, todos têm direito à medicação gratuita, mas nós estamos aqui esclarecendo aos idosos como funciona essa questão, não é isso? E aí, se essa medicação que o médico indicou e que ele precisa tomar, né, ele não consta, e a senhora ia explicar agora, ele não consta da relação da Agência Nacional de Saúde, que é a Anvisa. E nesse caso, a gente tem um problema também, né? Como O se... problema é mais um problema que vem sendo discutido muito no Poder Judiciário, né? E o que vem sido debatido e o que os órgãos superiores têm decidido a respeito de medicamentos que ainda não foram testados efetivamente, não tem o carimbo lá, o registro da Anvisa, né? O que acontece? É uma exceção, né? É uma exceção, não tem previsão em lei. E aí o que o judiciário fala? Olha, é importante, e aí é importante o idoso saber isso, por quê? Porque até para ele conversar com o médico dele, né? Porque se você vai preparado já para o atendimento, você consegue instruir até seu médico e falar, olha, se você der preferência ao tratamento que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, eu vou conseguir com mais facilidade o meu medicamento e tratar a minha doença. Agora, Verdade. se você colocar, entendeu? Então, às vezes, o médico, ele não se prende a isso, ele não é uma crítica mesmo que eu faço, sabe? Porque a gente, às vezes, vê a dificuldade do paciente, do idoso ou de qualquer cidadão para fazer o seu tratamento, porque eu não estou generalizando, óbvio, mas porque alguns médicos, eles não dão preferência ao que está sendo oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, o que o judiciário está entendendo? Tem que dar preferência. O juiz, ao analisar eventual pedido, ele vai verificar se aquele laudo médico lá, se aquela prescrição, aquela receita, está dando preferência a um medicamento que está previsto na relação nacional ou na relação municipal de medicamentos, esses medicamentos de uso contínuo. E aí, se não constam lá, né, comprovado que não consta lá, ou comprovado que apesar de ter um medicamento lá para o tratamento da sua patologia, foi comprovado cientificamente que aquele medicamento não vai ser eficaz, apesar de constar na lista, ele especificamente não vai ser eficaz para combater a sua doença, aí os tribunais têm aceitado o fornecimento pelo SUS, né, de medicamentos que não foram aprovados pela Anvisa. Lembrando que é muito excepcional. O que é isso? É assim, é exceção da exceção. Em regra, não vai ser disponibilizado. Em regra, o município, o nosso município, por exemplo, e qualquer outro município, não vai disponibilizar, tá? Porque não pode ir contra a lei, né? Fornecer um medicamento que ainda sequer não foi registrado pela Anvisa. Mas pode ser, e aí o que o judiciário fala? Pode ser que seja comprovado que não tem ali nenhum medicamento para combater especificamente aquela patologia. E aí vai ter que se fazer um estudo, né? Então eu vou ter que necessariamente judicializar, ou seja, necessariamente se for esse o meu caso, eu vou ter que entrar com uma ação judicial? Não. A Secretaria Municipal de Saúde, todos os seus setores estão lá disponíveis exatamente para instruir, para receber aquele pedido, averiguar, encaminhar para um médico, encaminhar para um corpo técnico para avaliar aquela situação e estudar o caso, ver se é o caso de adquirir o medicamento. É raro.
são situações raras, né, a serem estudadas. Então, assim, o melhor caminho para você... Exatamente. Eu queria que a senhora pontuasse, né, e a gente já está seguindo aqui para o final do nosso encontro, o melhor caminho seria o administrativo. E eu queria, no início da sua fala, você colocou, né, que, na realidade, essa listagem ela é revista, né, de tempos em tempos, né? Então, é extremamente importante que o idoso ele faça o requerimento administrativo para aquela determinada medicação, para o fornecimento daquela medicação. Porque se ele não fizer o requerimento, essa lista nunca vai ser atualizada, né? Porque vocês não vão saber qual é a demanda em relação àquela determinada medicação. Então, na verdade, é extremamente importante que vocês façam o procedimento da forma correta. E aí, então, a doutora agora nós já estamos nos encaminhando para o final, ela vai explicar essa questão. Vale a pena, não é isso, doutora Vanessa? Seguir os passos, o procedimento administrativo para o fornecimento da medicação, correto? Correto, sem dúvida nenhuma. E você vai estar contribuindo não só para você, mas para todos os outros, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente judicializa, sem dúvida nenhuma, é muito mais custoso para o município gasta mais com as ações judiciais e fica sem ter um critério de demandas lá no administrativo. Então, qual é o melhor caminho para todo mundo, né? Para o idoso, para o cidadão petropolitano e também para o município de Petrópolis, né? Para a Secretaria de Saúde conseguir controlar isso. Vai até uma dessas 4 farmácias, repetindo então, tem o centro de saúde, tem a farmácia ambulatorial de Correias, tem o Polo Centro, lá na rua Epitácio Pessoa, e também tem o Polo de Correias, na rua Vigário Correia. São 4 polos. Foi atendido no Sistema Único de Saúde? Leve sua receita atualizada, leve suas documentações para não precisar fazer outra viagem, né? Levem as suas documentações, um comprovante de residência para demonstrar que você mora no município de Petrópolis, né? E faça a sua solicitação, faça a sua demanda. Como a professora Flávia falou, é importante que o médico tenha dito lá na sua receita por quanto tempo você vai ter que fazer uso desse medicamento. Por quê? Porque o seu cadastro vai estar lá, vai estar contido no seu cadastro por quanto tempo você vai precisar fazer uso daquele medicamento. E aí, qual é a obrigação do município? Deixar disponível para você, nesse período de tempo, o seu medicamento. Então, é importante munir também o município de todas as informações necessárias. Para quê? Para melhor atender ao idoso. Então, sem dúvida, o melhor caminho é o caminho do administrativo, é o primeiro passo. É o passo que, sem dúvida, se a gente criar esse hábito de buscar primeiro as farmácias, buscar a solicitação, buscar entender, não está disponível, o que eu posso fazer para te preparar melhor, quais as informações que eu preciso te dar para que eu possa ter disponível esse medicamento para mim. Isso, sem dúvida, vai preparar, quanto mais informações o município tiver, mais preparado ele vai estar para atender ao cidadão, né? Então, realmente confirmando o que a professora Flávia falou, essa lista de medicamentos de uso contínuo, ela é constantemente atualizada. Como que ela é atualizada? Com a procura nas farmácias. Né? Então, são as demandas, o número grande de procuras, porque não adianta, é custoso para o município manter determinados medicamentos que não estão sendo procurados.
né? Então, passa da validade, aquele medicamento fica parado lá na farmácia, sai caro para o município. Por isso que é importante estar sempre atualizando, ou retirando um medicamento ou colocando um novo, né? Então, assim, o caminho é esse. Mas mesmo assim, eu estou tendo dificuldade me dirigir a essas farmácias e estou tendo dificuldade. Não queria entrar com uma ação judicial. Olha, existem 2 contatos que eu gostaria que a professora Flávia depois disponibilizasse. Eu vou falar aqui, mas seria bom depois disponibilizar por escrito, né? Em que vocês podem reclamar, fazer solicitação, perguntar o andamento, enfim, o núcleo de assistência farmacêutica está aí, é o setor exatamente para solucionar eventuais pendências, situações que não estão sendo resolvidas pelas farmácias, que são aquelas em que vão fazer o primeiro atendimento a quem procura o medicamento. Então, nós temos, professora Flávia, um endereço eletrônico, né, que pode mandar um e-mail, é o Remume, R-E-M-U-M-E, Petrópolis, @gmail.com, tá? Nós temos também um telefone do núcleo lá, pode ligar e falar diretamente com alguém, é o 2221 6595, 2221 6595. Eu gostaria de ter acesso à Remume, que é essa relação de medicamentos. Por esse e-mail, inclusive, pode solicitar. Como é uma relação pública, todos têm direito de saber, é só solicitar por esse e-mail que eles responderão anexando aí a listagem. E pode pedir constantemente, porque vai atualizando, né? Então, você pede hoje, ano que vem, daqui 6 meses, de repente pode pedir para ver se houve alguma alteração e você verificar, de repente, se o teu medicamento está lá ou não, por curiosidade, enfim. Então, são esses 2 contatos, além das 4 farmácias que eu falei para vocês. Na descrição do link, nós vamos colocar, professora Vanessa, esses endereços, né? E também o número de telefone, né? Que a professora Vanessa indicou. E qualquer dúvida, a gente acrescenta também que o núcleo de atendimento à pessoa idosa da Universidade Católica de Petrópolis está também de portas abertas, né? Nós estamos agora trabalhando de forma remota e presencial também, né, para atendê-los. O núcleo atende os idosos todas as sextas-feiras, no horário de 8 da manhã às 12 horas, né? Na parte da manhã que nós fazemos esse atendimento. Vou colocar também no link da descrição, o número é o 22444051. Basta que vocês entrem em contato e a gente vai agendar um dia e um horário, com toda a segurança necessária agora, né? Que a gente precisa seguir um protocolo enfim, né? Todo mundo de máscara, álcool gel, né? Um protocolo de segurança, e nós estaremos lá para atender, enfim, para dirimir qualquer dúvida que tenha restado. Mas o encontro de hoje acho que foi extremamente esclarecedor, e eu queria destacar que o idoso informado, gente, a informação ela é libertadora. Correto, professora? Ela é libertadora. Então, vocês informados, como eu vou exercer minha cidadania? Vocês estando informado, olha só as orientações todas que nós recebemos hoje da professora Vanessa. Então, você sabe o caminho, né? E, obviamente, que levando toda a documentação necessária, estando, né, munido de toda a documentação necessária, se dirigindo ao local correto, apropriado. Ela acabou de indicar os 4 endereços, né? Então, você não vai ficar perdendo a viagem, não vai se locomover desnecessariamente, principalmente no momento que nós estamos agora
vivenciando, certo? Então, nós só temos a agradecer a professora Vanessa e já deixando o convite para que ela retorne, porque tem muitas dúvidas aqui, né? E esse tema de hoje, professora Vanessa, ele não foi escolhido em vão. É justamente uma demanda dos nossos, como eu tinha dito no início aqui, né, da minha fala, é uma demanda dos idosos que são assistidos pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso. Então, nós temos muitos idosos que, na verdade, sofrem de patologias, doenças crônicas, usam medicação, né, precisam de medicação de uso contínuo, né, medicação essencial para a manutenção da vida, e não sabem exatamente como fazem para buscar e para que tenham acesso a essa medicação. Mas, a partir de hoje, com todas as orientações da professora Vanessa, né, vocês já sabem qual é o caminho a ser percorrido e vão exercer a cidadania e receber a medicação de forma gratuita, que é um direito do idoso, certo? Então, Vanessa, muito obrigada e até a próxima. Até o próximo. Eu que agradeço. O próximo Muito obrigada mesmo pela oportunidade, né? Foi muito bom, é muito gratificante poder de alguma forma ajudar, né? Espero realmente que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. O que você falou é fundamental. Eu acho que não é porque é idoso, né, que não pode estar bem informado. Pelo contrário, vocês são totalmente capazes de estar mais informados ainda que a gente pela experiência de vida, né, de toda a história. Então, quanto mais informado, melhor, para solucionar mais rápido qualquer tipo de problema. Então é isso. Muito obrigada pela atenção, obrigada mais uma vez pelo convite e me coloco à disposição para qualquer dúvida, caso surja alguma dúvida, professora Flávia, me coloco à disposição para sanar aí as dúvidas, tá bom? Muito obrigada, Vanessa. Então, vamos encerrando o episódio de hoje e aguardo vocês no próximo episódio do Direito do Idoso. Até!